Já imaginou, tipo, conseguir se lembrar de nomes, listas, números? Tudo sem nenhum esforço. Parece mágica, né? Parece Mas e se eu te dissesse que, na verdade, é como um músculo que a gente pode treinar? interessante. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mundo da memória com um livro Como Ter uma Memória Superpoderosa do Harry Lorraine. Oh! E você vai descobrir que ter uma memória incrível não é dom, é técnica. O Lorraine já começa o livro detonando aquele mito de que algumas pessoas simplesmente nascem com boa memória. Ele mostra que todos nós temos esse potencial gigante, É. mas a maioria nunca aprende a usar. É tipo ter um super carro na garagem. É, E só andar de bicicleta. faz sentido. Fé. Todo, Não. todo. E logo no começo do livro ele dá um exemplo que me deixou de queixo caído. Que legal. Ele pede pra gente ler a frase Paris é linda, da primavera. Hum, Parece simples, sim. mas você consegue notar a repetição do ele. Ah, Eu confesso que na primeira vez eu passei batido. É impressionante como nossa mente filtra as informações o tempo todo. Pois é. E esse é o ponto do Lorraine. legal. Se a gente não presta atenção de verdade, as coisas simplesmente não grudam na memória. É como tentar encher um balde furado. né? Exatamente. E aí, qual que é o segredo? Boa pergunta. Como a gente transforma esse balde furado no tanque de guardar informações? O primeiro passo é ter interesse genuíno no que você quer lembrar. Se você não se importa com a informação, seu cérebro simplesmente descarta ela. É como tentar assistir um filme chato. É. Você acaba dormindo no meio. Exato. Todo mundo já passou por isso, né? Deixa eu decorar um monte de coisa para a prova e esquecer tudo logo depois. É verdade. Mas quando é algo que realmente nos interessa, a gente lembra até dos mínimos detalhes, mesmo anos depois. Com certeza. O Aurélio conta uma história de um ônibus para ilustrar isso. Que legal. Imagina se que você está nesse ônibus, passageiros entrando e saindo. No final, você consegue se lembrar de quantos passageiros eram, mas não do número de paradas ou do nome do motorista. É mesmo. Por quê? Porque você focou no que te interessava, no caso, as pessoas. Interessante. Esse a gente precisa meio que enganar o nosso cérebro. Fazer ele achar que a informação é importante, mesmo que não pareça à primeira vista. Faz sentido. É aí que entram as técnicas de memorização. Legal. O Lorraine apresenta várias e uma das mais famosas é o método da ligação. A ideia é simples, mas poderosa. Você conecta os itens de uma lista usando imagens mentais. Só que essas imagens precisam ser bem absurdas, ridículas mesmo. Ah, entendi. Tipo, se eu preciso lembrar de comprar leite, pão e banana. Eu posso imaginar um pão gigante nadando no mar de leite com bananas surfando nas ondas. Perfeito. Quanto mais bizarra a imagem, mais fácil de lembrar. E por que isso funciona? Porque nosso cérebro adora coisas fora do comum inusitadas. É como um imã para atenção. Então, basicamente, a gente está hackeando o nosso próprio cérebro para lembrar das coisas. Exatamente. E o Lorraine usa esse princípio em várias técnicas, como o sistema de fixação, que é ótimo para memorizar listas em qualquer ordem, ou a técnica de substituir palavras, que facilita decorar nomes, números, vocabulário. Nossa, quanta coisa. Pois é, substituir palavras. Me explica melhor essa. Imagina que você precisa lembrar do nome Ferreiro. Ao invés de tentar decorar as letras, você busca uma palavra que soe parecido e que seja fácil de visualizar como ferreiro. Cara. Aí você cria uma imagem mental que conecte essa palavra à pessoa. Tipo, um ferreiro gigante com um bigode de ferro batendo no martelo. Já tô vendo o seu Ferreira com esse bigodão. E como essa técnica se aplica a outras coisas, tipo números? No caso dos números, o Lorraine usa sons fonéticos. Cada número de 0 a 9 é associado a um som específico que te leva a uma palavra, por exemplo. O número 2 pode ser associado ao som que te leva a palavra Noé. E aí você conecta essa palavra à informação que precisa lembrar, Certo. usando mais uma vez imagens absurdas. Então quer dizer que eu posso usar a Arca de Noé para decorar meu número de telefone? Isso, exatamente. É como ter um alfabeto secreto para transformar qualquer informação em imagens memoráveis. Nero. Mas o mais legal é que isso é só a ponta do iceberg. Sério? O Lorraine tem um arsenal de técnicas para turbinar nossa memória. E é justamente isso que a gente vai explorar nos próximos episódios. Que legal! A gente vai descobrir como aplicar essas técnicas para memorizar nomes e rostos de discursos até baralho de cartas. Nossa, que demais. Preparem-se, porque o mergulho está só começando. Tô ansioso já. E aí, prontos para continuar nossa expedição pela mente. Da última vez, a gente viu que memória é muito mais do que simplesmente decorar as coisas, né? É verdade. É preciso ter interesse, foco e usar a criatividade a nosso favor. E falando em
criatividade, hoje a gente vai mergulhar num dos desafios mais comuns e frustrantes. Claro. Como lembrar de nomes e rostos. Que nunca passou por aquela saia justa de esquecer o nome de alguém segundos depois de ser apresentado. Acontece com todo mundo, mas o Lorraine garante que, com as técnicas certas, a gente pode virar mestre nessa arte. Sério. E o mais legal é que não tem nada de complicado. É só usar o poder da observação e das associações. E como a gente faz isso na prática, tem um passo a passo. Claro, primeiro esqueça aquela mania de só ouvir o nome por educação. Preste atenção de verdade quando te apresentarem alguém. Certo. Repita o nome em voz alta, tipo, prazer em te conhecer, o nome da pessoa. Isso já ajuda a fixar na memória. Faz sentido. É tipo, quando a gente anota algo para estudar, o simples ato de escrever já ajuda a memorizar. Exatamente. E depois de gravar o nome, o próximo passo é encontrar uma característica marcante no rosto da pessoa. Pode ser qualquer coisa, um nariz grande, olhos expressivos, um sinal, um corte de cabelo diferente. E aí a gente conecta essa característica ao nome usando uma imagem mental, certo? Mas e se o nome for comum, tipo Silva? Como criar uma imagem para isso? Aí entra a técnica de substituir palavras que a gente mencionou antes. Tá. Ao invés de Silva, você pensa em selva, por exemplo. Entendi. E aí imagina a pessoa com o rosto coberto de folhas cipós como se estivesse no meio da selva. Entendi. E quanto mais bizarra a imagem, melhor, né? Tipo, se a pessoa tiver olhos azuis e se chamar Marina, eu posso imaginar um barco navegando dentro dos olhos dela. Perfeito. O importante é que a imagem seja fácil de lembrar para você. E não tenha medo de exagerar nos detalhes, correções. Quanto mais vívida a imagem, mais ela vai grudar na sua mente. Mas e se o nome for composto tipo Ana Paula, a gente cria uma imagem para cada parte do nome. Você pode fazer isso ou então combinar os dois elementos numa única imagem. Por exemplo, imagina uma Ana gigante carregando uma Paula minúscula nas costas, tipo formiguinha. Nossa, já tô até visualizando. E como a gente coloca tudo isso em prática num ambiente social com várias pessoas sendo apresentadas ao mesmo tempo? O Lorraine dá várias dicas para essas situações. Uma delas é tentar repetir o nome da pessoa durante a conversa, tipo, entendi o que você quer dizer, Ana Paula. Isso reforça a associação? E também usar o nome ao se despedir, né? Tipo, foi um prazer te conhecer, Marima. Se a gente garante que o nome ficou gravado. Exatamente. E outra dica importante é não ter medo de perguntar o nome de novo se você esquecer. Verdade? É muito melhor do que fingir que lembra e passar por uma situação constrangedora depois. É muito mais fácil assumir que esqueceu e pedir para a pessoa repetir do que ficar tentando adivinhar o nome no meio da conversa. E com a prática, você vai perceber que esse processo de criar associações se torna cada vez mais rápido e natural. É como aprender a andar de bicicleta no começo, parece difícil, mas depois vira automático. E no final das contas, o objetivo não é só decorar nomes, mas usar essa habilidade para construir conexões mais genuínas com as pessoas, né? Com certeza. Afinal, de que adianta saber o nome de todo mundo se você não consegue lembrar de uma conversa interessante que teve com aquela pessoa? E por falar em conversas interessantes no próximo episódio, a gente vai explorar como usar as técnicas do Lorraine para memorizar outras informações importantes. Legal. Como discursos, textos, números e até mesmo baralhos de cartas. Fiquem ligados porque o mergulho continua. E aí, pessoal, prontos para finalizar nosso mergulho épico no mundo da memória. Já exploramos os fundamentos, aprendemos a dominar nomes e rostos e agora chegou a hora de turbinar o cérebro para valer. É isso aí. Hoje vamos desvendar os segredos do Lorraine para memorizar discursos, textos, números gigantes, até baralhos de cartas. Sério mesmo. Porque eu sempre me enrolei para decorar textos longos, tipo aqueles discursos chatos da escola, sem falar nos números do telefone e CPF detas, parece que meu cérebro tem um limite para essas coisas. Pois é, muita gente pensa assim, mas o Lorraine mostra que o problema não é a capacidade do nosso cérebro. Mas sim a forma como a gente tenta usar a memória é como tentar enfiar um elefante num fusca, sabe? Sei. Não vai caber. Então qual que é o segredo? Como a gente faz esse elefante caber no fusca? Simples, a gente desmonta o elefante. Brincadeiras à parte, o Lorraine ensina que para decorar grandes quantidades de informação, a gente precisa dividi-las em partes menores, mais fáceis de digerir. Tipo, dividir para conquistar. Isso. E aí entra em cena o poder das palavras-chave e das associações visuais. Tipo, ao invés de tentar decorar um discurso inteiro de uma vez, a gente foca nos pontos principais, certo? Exatamente. A gente identifica as ideias-chave, os argumentos mais importantes e cria uma imagem mental para cada um deles. Certo. Aí conectamos essas imagens usando o método da ligação, formando uma espécie de história visual que resume todo o discurso. Então, basicamente, a gente transforma um texto maçante num filme cheio de cenas absurdas e engraçadas. Isso mesmo. E quanto mais bizarro o filme, mais fácil de lembrar. Verdade.
Imagina que você precisa fazer um discurso sobre a importância da reciclagem. Ao invés de decorar um monte de dados e estatísticas, você cria uma imagem de um planeta gigante vomitando lixo, enquanto um super-herói verde separa garrafas PET e latinhas. Nossa, que nojo. Mas isso aí é a imagem forte e gruda na memória. E com certeza eu não vou esquecer nunca mais. Mas para decorar números, tem algum truque especial? Lembra do sistema de fixação que a gente falou lá no primeiro episódio? Lembro vagamente. Mas é perfeito para isso. Ah, legal. Cada número é associado a um som que te leva a uma palavra, que você conecta a informação que quer lembrar. Então, para decorar o número do meu cartão de crédito, eu posso transformar cada dígito em uma imagem. Isso. Tipo um dragão gigante, cuspindo fogo pro número 4. Uma bailarina dançando no número 7, um gato preto guiando pro número 9. Exatamente. E aí você conecta essas imagens numa sequência lógica, formando uma história maluca que te permite recitar todos os números do cartão sem errar nenhum. Caramba. Isso é genial e funciona para qualquer tipo de número. Tipo CPF, RG, datas de aniversário ou senhas. Funciona para tudo. E o Lorraine até ensina a usar essa técnica para memorizar baralhos de cartas. Peraí, decorar um baralho inteiro. Tipo, saber a sequência exata de todas as cartas. Exato. Mas isso é coisa de gênio. Parece impossível. Mas com a prática você consegue memorizar um baralho em poucos minutos. Nossa! Daí pode impressionar os amigos com seus truques de mágica mental. Incrível. Mas no final das contas, o mais importante não é só decorar um monte de informações aleatórias, né? É saber usar essa capacidade para coisas que realmente importam, como aprender um novo idioma, dominar um instrumento musical, se aprofundar um tema que a gente gosta. Com certeza. O Lorraine até fala que a memória é como um músculo que precisa ser exercitado constantemente. É como a gente falou no começo. Quanto mais a gente usa, mais forte ela fica. Faz sentido. E o mais legal é que esse treinamento mental não só melhora a nossa capacidade de memorização, mas também aumenta a concentração, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Então, basicamente, a gente está dando um upgrade no nosso próprio cérebro. E aí, pessoal, gostaram do nosso mergulho? Descobrimos que ter uma memória incrível não é dom, é técnica. E o mais legal é que essas técnicas são simples, divertidas e acessíveis a qualquer pessoa. Basta ter vontade de aprender a usar a criatividade e se desafiar constantemente. Lembre-se, a mente é uma ferramenta poderosa e cabe a cada um de nós explorá-la ao máximo. E com essa mensagem inspiradora, chegamos ao fim de mais um Deep Dive. Esperamos que vocês tenham se divertido e aprendido muito com essa jornada. Até a próxima.